Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso ou à nossa 46ª aula de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Meu nome é Marcos Vinícius e estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 14 de junho de 2023. E hoje, vamos dar continuidade aqui às evocações. Terminamos, nosso diálogo, por assim dizer, com o senhor Jobarno. E hoje nós vamos conhecer o incrível senhor Samuel Felipe. É o próximo espírito que vai ser evocado, e que dele iremos aprender muitas coisas. Primeiro vamos conhecer o senhor Felipe. Esse texto está no livro Céu e Inferno, obviamente, segunda parte, capítulo 2, onde tem lá, então, o senhor Samuel Felipe. O Samuel Felipe era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembrava de vê-lo cometer uma ação má, nem fazer mal voluntariamente a quem quer que fosse. De um devotamento sem limites pelos amigos, estava-se sempre certo de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar serviço, fosse mesmo às custas dos seus interesses. Ou seja, o senhor Felipe, quando era para ajudar alguém, deixava os seus interesses de lado, muitas vezes ia prestar lá o socorro, a ajuda a quem estava precisando. Dificuldades, fadiga e sacrifícios, nada lhe custava para ser útil, e o fazia naturalmente, sem ostentação, admirando-se de que, por isso, se lhe pudesse atribuir um mérito. Jamais deixou de querer aqueles que lhe fizeram mal, e se punha a obsequiá-los com tanta solicitude como se lhe tivessem feito bem. Ou seja, ainda por cima, o senhor Samuel Felipe fazia bem a quem lhe fazia mal, e fazia bem a quem lhe fazia mal da mesma maneira que fazia aos que lhe faziam bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia: não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles. Embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, a sua vida toda de trabalho foi obscura e semeada de rudes provas. Era uma dessas criaturas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada e cujo clamor não repercute na terra. Ou seja, o seu Samuel Felipe era mais um anônimo aí, mais um espírito de bem, mas que ninguém ouve falar, que provavelmente ninguém prestava atenção. Adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para os males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa enfermidade, sinceramente lamentada por sua família e alguns amigos. Foi evocado diversas vezes depois de sua morte. Morreu jovem, ele com 50 anos de idade, já entrando na melhor idade ainda, mas muito jovem, Interessante que a doutrina espírita nos ensina, Eu me lembrei disso agora, lá no Livro dos Espíritos, a doutrina espírita nos fala, eu acho que é no capítulo, não é no Livro dos Espíritos não, é no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu convido a todos e todas a darem uma olhada lá. Eu acho que perda de entes queridos e mortes prematuras, é algo assim. E aí esse espírito que se comunica lá, no Evangelho, ele diz que às vezes um espírito que é levado da Terra, desencarna cedo, é porque já cumpriu sua missão aqui, já fez o que tinha de fazer aqui, e aí, quem sabe, esse espírito tem mais o que fazer lá no mundo espiritual, Quem vai saber? Nós saberemos um dia, não é verdade? Então, depois de evocado,
vem aquela sequência de perguntas, né? A primeira que lhe é feito, né, o senhor Samuel Filipe, é a seguinte: tendes uma nítida lembrança dos vossos últimos momentos na terra? E a resposta dele: perfeitamente. Essa lembrança me retornou pouco a pouco, porque naquele momento minhas ideias estavam ainda confusas. Então, interessante, né? Aqui o senhor Samuel diz que vai lembrando pouco a pouco dos últimos momentos dele. Agora, a segunda pergunta, que é, enfim, a resposta é muito gigantesca, mas incrível. A pergunta é a seguinte: consentiríeis para a nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? Muito interessante, né? Aqui a pergunta é bem direta: o que você sentiu, quais as suas impressões e como é que você está no mundo espiritual? Bom, a resposta é muito longa mesmo. Com certeza nós vamos começar aqui e continuar na próxima aula, mas o senhor Samuel Filipe começa a responder da seguinte forma: de bom grado, esse relato não será útil somente para vós, ele o será também para mim. Referindo-me aos meus pensamentos na terra, a comparação me faz compreender melhor ainda a bondade do Criador. Olha só, ele dizendo que essas reminiscências, essas lembranças, vai ser bom para os estudos dele. E aí ele começa: sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada, jamais me faltou coragem na adversidade. Deus, obrigado, e hoje me felicito por isso. Quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento? Só a esse pensamento eu tremo, que, pelo meu desfalecimento, o que suportei teria sido sem proveito, e tudo estaria por recomeçar. Muito interessante, né? Porque aqui ele fala do proveito que se deve tirar do sofrimento, que nós simplesmente exortamos, nós simplesmente abominamos, e aqui está aqui o senhor Filipe, o senhor Samuel Filipe, dizendo que o sofrimento foi algo bom que aconteceu para ele, porque ele aprendeu com isso. E ele continua: ó meus amigos, que possais vos compenetrar bem desta verdade, ela vale pela vossa felicidade futura. Não, certamente não é comprar essa felicidade muito cara, senão de pagá-la por alguns anos de sofrimento. Se soubesseis o quanto alguns anos são pouca coisa em presença do infinito. E olha só a nossa estupidez de querer tudo para ontem, de querer tudo. Sabe, eu conheço, quem não conhece pessoas que são extremamente intransigentes, que querem tudo para ontem, que querem tudo e gritam e só esbravejam, berram. Pobres coitados, né? Com muita ignorância. Olha só o que ele continua, a continuação. Se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não diríeis o mesmo daquelas que a precederam. Não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo que me fiz o que sou agora. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário ainda suportar essas últimas provas que voluntariamente aceitei. Auri na firmeza das minhas resoluções a força para suportá-las sem murmúrio. A essas provas eu as bendigo hoje. Com elas rompi com o passado, que não é mais para mim senão uma lembrança, e posso contemplar doravante com uma legítima satisfação o caminho que percorri. Olha que maravilha, né? Um espírito consciente de que nas encarnações precedentes errou muito, então vai reclamar de quê? Porque sofreu nessa vida. E nós, que muitas vezes só reclamamos de tudo, sem termos ideia do que podemos ter aprontado, e certamente aprontamos no passado. E aí eu vou terminar com esse parágrafo seguinte, que é uma verdadeira lição para todos nós. Olha só o que o senhor Samuel Filipe fala
a respeito das pessoas que causaram sofrimento a ele, a respeito das pessoas que lhes fizeram mal. Olha só o que ele fala. Ó vós que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros e malevolentes para comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má-fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações. Não só vos perdoo, mas vos agradeço. Querendo fazer-me o mal, não desconfiastes que me fazieis tanto bem. E, portanto, é portanto verdade que a vós devo, em grande parte, a felicidade de que gozo, porque me fornecestes ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Deus vos colocou em meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor aos seus inimigos. Olha só, eu me comovi bastante com esse relato, porque quando ele diz assim, a prática da caridade mais difícil, que é o amor aos inimigos, né? E está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo também. É a caridade mais difícil. A gente às vezes não suporta um amigo, às vezes a gente não suporta quem está do lado, quem dirá um inimigo, né? Já pararam para pensar sobre isso? Espírito realmente elevado, esse senhor Samuel Felipe. Vamos aguardar aí nas próximas aulas, que realmente, certamente teremos muito que aprender com esse espírito. Bom, era essa a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu já estou ansioso para da próxima semana a gente continuar esse debate. Eu me sinto assim, conversando com o senhor Samuel Felipe e vamos aprender mais. No mais, beijo no coração, paz e bem, amemo-nos como Jesus nos amou e caridade, essa é a ideia, isso é o que precisamos fazer. Tchau.